Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de produção de texto. Hoje vamos falar sobre a vírgula e tentar desconstruir alguns mitos sobre esse sinal de pontuação. Você sabia, por exemplo, que a vírgula não é sinônimo de pausa? E que é possível usá-la entre o sujeito e o predicado? Se você quer aprender sobre esse assunto, se liga na aula de hoje, pois ela pode mudar o seu texto. Bom, o primeiro passo para aprendermos a empregar a vírgula é saber identificar os elementos sintáticos dentro de uma frase. Isso quer dizer que você precisa reconhecer o que é o sujeito, o predicado. Na frase, o estudante produziu o texto, dizemos que o termo o estudante é o sujeito dessa frase, pois é sobre ele que dizemos algo. Aquilo que falamos sobre o sujeito chamamos de predicado, portanto, produziu o texto. Quando a frase aparece nessa ordem, ou seja, sujeito, predicado, dizemos que ela está na ordem direta ou ordem canônica. Aqui vai a primeira regra então. Quando o enunciado está na ordem direta, não é necessário usar a vírgula. A segunda regra diz exatamente sobre a inversão dos elementos dentro da estrutura da frase, quando eles não aparecem na ordem direta. Sempre que houver um deslocamento desses elementos dentro da frase, é preciso usar a vírgula para isolá-lo. Por exemplo, a expressão ontem designa tempo. Se eu construir a frase na ordem direta, essa expressão deve ficar no final do enunciado. O estudante produziu o texto ontem. Ao deslocar essa expressão para o início da frase, eu preciso usar a vírgula para isolar. Então ficaria ontem, vírgula, o estudante produziu o texto. Caso eu queira usar essa expressão no meio da frase, eu preciso literalmente isolá-la usando a vírgula. Então ficaria o estudante, vírgula, ontem, vírgula, produziu o texto. Isso vale para as expressões que designam tempo, espaço, modo, ou seja, sempre que elas forem empregadas fora dessa ordem padrão, sempre que elas aparecerem deslocadas dentro da frase, é preciso usar a vírgula. Outra regra também sobre o uso da vírgula diz respeito às orações subordinadas. Talvez você esteja pensando, mas o que é mesmo uma oração subordinada? Vamos relembrar? A oração subordinada consiste em um enunciado que não faz sentido sozinho, ou seja, ele precisa de um outro enunciado para o completar. Observe essa frase. A fim de passar no concurso. Notou que essa frase não tem sentido completo? Então, eu preciso colocar um outro trecho para completá-lo. Então, ficaria, a fim de passar no concurso, estudei bastante. Nesse caso, a oração subordinada, ou seja, aquela que não tem sentido completo, veio antes da oração principal. Quando isso acontecer, a vírgula é obrigatória. Vejamos outro exemplo. Se chover amanhã, não tem sentido completo. Então, eu já sei que essa é uma oração subordinada. Vírgula, não irei à aula. Vamos para a próxima regra. A vírgula também deve ser usada para isolar termos explicativos, como as expressões ou seja e isto é. Essas sempre vão vir isoladas por vírgula, vírgula antes e vírgula depois. A vírgula também deve ser usada antes dos conectivos, portanto, contudo, porém, pois, logo. A vírgula também deve ser usada para separar elementos de uma enumeração. Por exemplo, fui à feira e comprei abacate, laranja, maçã e pera. Além disso, usamos a vírgula para isolar aposto, que consiste em uma expressão que explica um termo anterior. Veja nessa frase. O Atlético Mineiro, vírgula, melhor time de Minas, vírgula, comemorou seu centenário. Nessa frase, a expressão melhor time de Minas foi usada para explicar o nome Atlético Mineiro. Sempre que nós empregarmos um aposto, portanto, ele deve ser isolado por vírgula, vírgula antes e vírgula depois. Usamos a vírgula também para isolar vocativo. O que é o vocativo? É uma expressão de chamamento. Por exemplo, caríssimos colegas, participem da live. Caríssimos colegas é uma expressão que eu uso para me dirigir ao meu público. Isso é um vocativo. Então, sempre que você for usar um vocativo, que pode ser expressões como essa, bem como o nome de alguém, use vírgula para isolá-lo. A vírgula também deve ser usada para isolar a elipse do verbo, que consiste na omissão ou na supressão do verbo. Observe nessa frase. Todos os dias leio notícias. Aos sábados, vírgula, crônicas.
Antes de crônicas, então, o que eu fiz foi retirar o verbo para evitar a repetição. Quando isso acontecer, nós chamamos de elipse, use a vírgula. Bom, agora chegou a hora de desconstruirmos os mitos. Primeiro mito, não se usa vírgula entre sujeito e predicado. Isso vai depender muito do contexto. Pode ser que entre o sujeito e o predicado apareça uma expressão que necessariamente tem de ser isolada por vírgula. Por exemplo, Ana, vírgula, antes de soprar a vela, vírgula, fez um pedido. Entre os dois, entre o sujeito e o predicado, apareceu uma expressão que precisa ser isolada por vírgula, pois designa tempo. Nesse caso, a vírgula é necessária e está correta. Então, lembre-se sempre, não se deve usar vírgula entre sujeito e predicado, a não ser que entre eles haja uma expressão deslocada ou uma oração que obrigatoriamente precise ser isolada por vírgula. Segundo mito, não se usa vírgula antes da conjunção e. Isso também precisa ser analisado dentro de um contexto. Quando nós temos o conectivo e sendo sinônimo de mas, a vírgula é obrigatória. Por exemplo, ele estudou muito e foi mal na prova. Nesse caso, o e poderia ser substituído por mas. Ele estudou muito, mas foi mal na prova. Nesse contexto, a vírgula é obrigatória. Além disso, devemos usar a vírgula antes do e quando se tratar de orações que contêm sujeitos diferentes. Por exemplo, observe que na primeira oração, o ser do qual dizemos alguma coisa é Pedro, enquanto na segunda oração o sujeito é Ana. Essas duas orações estão ligadas pelo conectivo e contêm sujeitos diferentes, por isso a vírgula é obrigatória. Terceiro mito, a vírgula é sinônimo de pausa. Isso não procede, pois se nós fôssemos usar a vírgula levando em consideração a pausa, teríamos usos subjetivos, já que cada um marca a pausa no momento que julga mais necessário. Então pode ser que eu marque a pausa no meu enunciado numa situação em que a vírgula não é necessária ou ela não poderia ser usada. Então se lembre de que a vírgula não é sinônimo de pausa. Normalmente ela é usada para garantir mais clareza ao texto e evitar principalmente ambiguidade. Bom, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se isso aconteceu, curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no meu canal para acompanhar as próximas publicações. Eu aguardo você no nosso próximo encontro. Até lá!